Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia, ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Irmãos, esse trecho que o pastor da Igreja Batista leu está em, para quem não sabe, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 2, 3, vai estar explicando direitinho. 2 Timóteo 3 e 16 diz assim que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Virando mais à frente, Apocalipse capítulo 2, a carta de Éfeso, está escrito no capítulo 2, verso 2, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Palavra de Deus.
toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino. Você vê uma situação como essa que nós acabamos de ver no vídeo, nitidamente é notório que o cidadão não fazia uso das Escrituras para o ensino, para o seu próprio aproveitamento e para o ensino do povo a qual ele liderava. Isso é um erro tremendo e nós temos visto isso com muita frequência nesses últimos dias. Pessoas totalmente despreparadas, se intitulando alguma coisa não sendo. E o Senhor, quando se dirige à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, o parabeniza, porque ele não suporta homens maus, e aqueles até que se dizem ser apóstolos não são, e os achaste mentirosos. É fácil você achar uma pessoa mentirosa fazendo uso da palavra de Deus, porque pelo fruto se conhece a árvore. A boca fala do que o coração está cheio. Não é muito difícil, é só você prestar atenção. É só você olhar, ver as atitudes, o testemunho da pessoa, e você logo descobrirá, porque o Espírito Santo não vai testificar com esse tipo de coisa jamais. Jamais o Espírito Santo, o nome dele já está dizendo, é santo. Santo. Nele não há pecado, não há impureza alguma. Nós, sim, sendo pecadores, temos que estar buscando a sua misericórdia. Em sendo pecadores, temos que estar pedindo o seu perdão, pedindo orientação para tudo quanto vamos fazer na nossa vida e principalmente na obra de Deus. Temos que ter a orientação desse Espírito Santo. Grave bem essa palavra. E quer dizer separado no hebraico antigo. Não aquilo como todo mundo fala, né, hoje em dia, tudo junto e misturado. Com Deus não tem essa não, viu, querido? Essas frases que vêm oriundas do inferno, muitas vezes querem entrar, pode servir ali na rodinha ali dos amiguinhos ali de balada, coisa e tal. Mas que na verdade nem vale, porque depois você vê no Face, você vê esse povo postando coisa no Face, os verdadeiros fiéis são poucos, né? Postam direto isso. Você conta com dedos de uma mão, mas lá tem muito mais dedos de várias mãos na balada, né? Mas quando chega mesmo no estreitamento da coisa, todo mundo desaparece e os amigos evaporam e eles se veem ali, um ou dois do lado e olhe lá. Não é? Então esse negócio de tudo junto, misturado, com Deus isso não cola, viu, querido? Não cola, não tem nada de tudo junto, misturado. A palavra certa é separado. O santificar-se, na verdade, é isso. Não é se isolar, de maneira nenhuma. É você não se deixar contaminar pelo que você vê, não é? Se contaminar pelo pecado, propriamente dizendo dito. E você está vendo que pai, mãe, a sociedade critica certo tipo de coisa, certo tipo de ato, que roubo, assassinato, prostituição, etc. coisa, que destroem as famílias. Você não pode ser co-participante de uma situação dessa, de jeito nenhum. Você tem que estar separado disso. Pessoas de bem já têm que estar separadas disso. Ainda mais aquelas pessoas que estão no caminho de santificação. Aí tem que separar mesmo, né? Não deve se assentar nem na roda dos escarnecedores. Já o salmista falava isso lá atrás. Bem-aventurado varão, né? O Salmo 1. Não se assenta, né, na roda dos escarnecedores. Até nisso. Então o teu proceder, o teu caminhar, ele tem que condizer, ainda mais de uma pessoa que se diz um líder, um líder evangélico, um pastor, alguma coisa que seja, um presbítero.
tem com dizer. E, sobretudo, entender que a Escritura ela é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se esse cidadão tivesse conhecimento mínimo deste livro sagrado, ele não teria cometido uma besteira tamanha como essa que ele cometeu. Aliás, se ele tivesse tido um pouquinho mais de preocupação, né, com o seu, uma vez que você está sendo chamado por Deus para ser líder em alguma coisa, se prepara um pouquinho mais, né? Mas eu não sei ler o suficiente. Vai, se matricula numa escola. Você vai fazer uso, vai precisar da leitura. Você vai precisar da leitura. Eu sei que isso não é uma coisa obrigatória, né? Mas é uma coisa que vai ajudar demais. Vai ajudar, não vai cometer um erro tolo como esse que a gente acabou de ver. Um acento destruiu aí toda uma situação, né? Pois é. Mas que Deus nos dê graça, misericórdia, e você que tem condições e possibilidade, faça isso, né? Seja um obreiro de valor, um obreiro preparado, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida.